Olá, minha caríssima leitora ouvinte, olá, meu caríssimo leitor ouvinte, eu sou o Ale Flávio, ao lado de Fabrício Gomes, Olá! Samir Dalek. Olá! Te dou as boas-vindas ao episódio de número 12 do Encontro Literário. Nesse episódio a gente vai falar sobre teatro, mas peraí, eu consigo ver as caras de confusão das pessoas ouvindo esse podcast. Isso aqui não é sobre literatura. Teatro é literatura? O que vocês estão tentando fazer? Não estou entendendo nada. Calma, meus amigos, calma, minhas amigas. A gente vai tentar desenrolar esse tema já já. Mas a gente entende que não temos muito ortodoxo, então não esperem um podcast ortodoxo. Mas antes de entrarmos em cena, olha só, trocadilho incrível, queria só lembrar que os detalhes desses e dos outros episódios estão sempre disponíveis em encontroliterário.com, bem como o link para o Twitter, Instagram, Facebook, seção de comentários e muitas outras coisas legais. Então dá uma forcinha, passa lá que a gente gosta do engajamento. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu, reles, plebeu. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. He was Gollum, as dark as darkness, except for two big, round, pale eyes. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade, tu da juba socialista, e tu qualquer outro. Ultimátum a todos eles. Então tá, muito bem, senhores. Teatro, né? A gente é muito especialista em teatro aqui nessa mesa virtual, né? A gente tem aí 3 anos de alma, som e palavra. O Samir não, só eu e o Fabrício. Mas enfim, eu sei que o tema é inusitado, mas acho que ele é bem interessante, né? Acho que a gente estava falando agora um pouquinho antes de começar a gravar que quando a gente pensa em teatro, a gente pensa uma coisa completamente diferente e completamente apartada, né? E assim, como letras ou como ex-letristas, a gente tende a pensar em escritores de literatura, de romance, de novela, que eventualmente escrevem peças de teatro ou escreveram peças de teatro. Né? Então, eu não vou falar do Shakespeare, porque eu acho que a gente vai falar em um pouco mais de detalhe depois, mas assim, a gente tem o Fernando Pessoa, que tem algumas peças de teatro que até tem um termo específico que chama teatro estático, que é um teatro sem ação. Depois eu boto um artigo super legal que tem sobre isso lá no blog. Mas ele tem algumas peças. Se a gente pensar no Camus, ele sempre escrevia uma peça de teatro junto com o ensaio filosófico e o romance que ele eventualmente lançava, né? Então, a gente tende a ir para esse lado do escritor de romance que escreve teatro. Mas, cara, as pessoas que escrevem, os escritores e as escritoras que escrevem teatro, são escritores também, né? Então, só para citar um super... Ainda ficando um pouco nos Estados Unidos e em Europa, mas você tem Tennessee Williams nos Estados Unidos, que é uma baita referência de teatro para os caras até hoje, né? E para o mundo também, mas pensando nos Estados Unidos... Pensando em Europa, você tem o Samuel Beckett, que aqui a ode ao Samir é um cara que foi super influenciado por James Joyce, pelo James Joyce, ele é irlandês, né? E cara, o cara tem Nobel e é um dramaturgo, né? Também é uma baita de uma referência de teatro. E cara, aqui no Brasil a gente também vai falar depois, eu vi ali na pauta que o Fabrício colocou algumas coisas, a gente tem uma série de escritores incríveis de teatro aqui, então acho que essa primeira parte é importante, né? Tipo, não são só escritores de romance que podem escrever teatro, isso é um, e o segundo é, escritores de teatro são escritores. Logo, literatura, né? E eu acho que é legal pensar, porque, de novo, a gente falou isso em vários episódios, quando a gente fala literatura, a gente já pensa em romance, eu acho. Né? Eu tô assumindo aqui, tá? Depois vocês me mandam calar a boca. Mas cara, teatro é uma parte super importante da literatura mundial. Então a gente vai falar de Shakespeare já, mas né, Shakespeare é considerado o maior escritor da língua inglesa e um dos maiores escritores de todos os tempos. E que nem eu falei no último episódio, o forte dele era essencialmente soneto e teatro. Né? Então, tanto que
A gente tem aquela escola acho que é escola de teatro, escola de dramaturgia, mas acho que é mais voltada para o teatro mesmo na Inglaterra, que é super famosa mundialmente, aquela Royal, como que é? The Royal Shakespearean Academy, uma coisa assim, que forma os atores. O Ian McKellen é formado lá, esses caras todos, e tipo, né, é uma escola referência de teatro que tem o nome do Shakespeare por motivos óbvios. Então, tudo isso dito, eu acho que a gente não precisa discutir se teatro é literatura ou não. Acho que essa é Acho uma que isso, discussão que passa batida, tranquilo. eu acho que está claro. A gente pode falar de tipos de teatro lá na frente, né? Falar sobre, pensando em tipos que eu falo, alto, comédia, drama. Isso aí a gente pode falar no finalzinho do programa, que aí sai um pouco da nossa, como fala, do nosso métier, né? Mas eu vou puxar o Fabrício para perguntar, cara, quando a gente pensa em teatro, amarrando com literatura, né? Do ponto de vista de literatura, o que te vem à mente? Como que você vê o teatro por essa ótica da literatura? Vamos colocar assim, né? Por essa ótica da literatura. Bom, para mim, assim, sempre que eu falo de teatro para tentar associar com algo literário, né, para mim já vem na cabeça de cara aqueles autos, né? Então, o Alto da Barca do Inferno, ou a Farsa de Inês Pereira, né, do Gil Vicente, o Auto da Compadecida aqui no Brasil. Então a gente já me puxa isso. E alguma coisa que eu li também com mais efetividade, como por exemplo o Édipo Rei, né, um grego clássico aí. Acho até Nossa, uma tragédia, que se eu não me engano, né? é. Do que eu me lembro bem. E você vai passando pelo tempo, assim, e você tem Shakespeare, né, cara? Você tem tantos outros aí que fizeram o nome, vamos dizer assim, pelo teatro. Né? E eu vejo a peça teatral como uma forma de obra literária que se expressa na atuação. Né? E isso ocorre, assim, caraca, séculos, milênios, né? Tipo, acho que é uma das formas de contar a história que conquista, né? Apaixona, assim, você vê a interpretação de alguém ali de um texto, é um negócio muito bacana, alguém que se dedica e faz aquilo com amor, com dedicação, é uma arte, né? E não sei, vou falar uma coisa aqui, mas assim, talvez seja uma das formas mais populares de acesso à literatura, né? Até porque nem sabe ler, né? Então você não precisa ler. Se a literatura é uma arte de contar histórias, então acho que o teatro é um parceiro perfeito, cara. Eu não coloco nem em menor ou maior grau. Acho que é um parceiro perfeito. E tudo bem, hoje a gente tem filme, série, tudo muito mais ao alcance da mão, né? Mas acho que o papel do teatro na formação social mesmo é um negócio inegável, né? Acho que imaginar literatura e teatro não é difícil, né? Acho que é um negócio muito prático até. Muitas obras foram adaptadas para o teatro, mas a forma de escrita como teatro mesmo, né? Escrever já como peça, na origem, direto, também tem muito representante. Eu acho que é uma forma muito antiga de representação de contar histórias. Então acho que o teatro é um negócio muito, muito, muito bacana. Não, é total. Isso que você falou dele ser um companheiro para a literatura é, é foda porque é isso. A pessoa ela vê, ela ouve, ela vivencia aquilo, né? Então você pega muito ator. A gente que é um país que produz novela pra caramba, você vê esses atores, os grandes atores, né? As Fernandas Montenegros da vida. E esses atores e atrizes, eles são apaixonados por teatro. E todos eles falam que a relação com o teatro é outra, né? A, a, cara, sei lá, a vivacidade, essa coisa de ser vivo, de ser intenso do teatro é um negócio que marca muito. É diferente de fazer. E não diminuindo nem cinema, nem TV, né? É diferente, mas acho que todo mundo concorda, talvez quem está ouvindo em maior ou menor grau, que o teatro ele é mais visceral, ele é mais próximo, ele é mais cru, né? E é o que você falou, é como se a gente estivesse pegando como não, ele é a gente pegando um livro e vendo ele ser atuado, né? Ele ser transformado em coisa viva. Tanto que você pega, por exemplo, grandes clássicos da literatura, grandes livros, né, da história, por exemplo, O Sol é para Todos, né, Harper Lee. Cara, ganhou uma adaptação para o teatro não faz 2, 3 anos, né? Então, assim, é natural. Eu concordo totalmente. Assim, cara, eu acho
eu acho que todo mundo tinha que ver teatro uma vez por semana. Sei lá. Realmente esse finalzinho do que você disse, de como as coisas casam, né? E como isso é benéfico para ambas, é muito foda. Não, eu ia comentar essa questão do teatro, que é legal ver encenação, mas eu não sei se para vocês fica uma questão de ler o texto teatral. Eu não tenho uma boa relação para ler o texto teatral mesmo, né? Pegar o livro Hamlet do Shakespeare e ler, né? Que fica aquela questão da encenação, fica faltando, parece, né? A questão da encenação. E aí até parece que. E aí talvez por isso que a gente fica nessa discussão, né? Quer dizer, a gente não fica, mas fica nessa questão de literatura, enfim, né? Até que ponto que o teatro seria literatura ou não, porque parece que na hora de você ler o texto, exige um outro tipo de leitura. Eu acho que é um pouco naquele papo que a gente teve de ler poesia, né? Porque ler poesia é aquilo que te exige um pouco, né? Não é aquilo de você sentar, ficar numa tarde você vai lendo sem parar, né? Poesia você vai ler uma poesia, para, tal. E o teatro também acho que exige um outro tipo de leitura. Isso eu estou falando na hora de ler, né? Estou falando na hora de encenar, né? E é interessante, outra coisa também que é interessante, referente ao teatro, é que a gente vê nitidamente, né, que o teatro nasceu dessa questão do gênero literário mesmo. Se você pegar, nasceu da literatura mesmo, tem essa relação literária ali, tá na carne, né? Se você pegar o Shakespeare, os versos dele são versos contados, né? Ele aí faz o verso tudo contadinho e tal, né? Pegar o Fausto do Goethe, que era o Goethe, né? O Fausto Goethe, é tudo ali, versos contados. Então, tem essa relação com a literatura e com um ritmo muito forte. Então, assim, o teatro não tem como negar na questão da literatura. Mas, uma provocação que eu queria fazer era o porquê, por exemplo, você pegar roteiro de cinema, e o roteiro de cinema não é tido, né, como literatura, né? Se você for pegar um filme e tentar fazer assim, ó, vou vender esse roteiro, vou vender o roteiro. Não pegar uma novela baseada no filme. Não sei se eu me fiz entender, né? Tipo, que o cara já mexeu, trabalhou e escreveu o romance, né? Mas você pegar o roteiro em si, né? Não tem, né? Enfim, pelo menos não é usual, né? Então talvez porque o cinema realmente ele nasceu em um outro momento, né? Ele já nasceu com aquela questão da encenação em si e a questão da imagem também, né? Então acho que não sei o que vocês pensam sobre essa questão de ler o teatro, até que ponto que é legal e que não é. Eu confesso para vocês que poucas vezes eu fiquei muito empolgado lendo teatro, né? E essa questão do cinema, né? Do roteiro do cinema não ser literatura, né? Então, Samir, eu infelizmente a gente não está trabalhando para poder falar. Puta, boa pergunta, eu preciso pesquisar, depois eu respondo para vocês por e-mail. Tá separando em duas, né? Na primeira pergunta, eu concordo um pouco e eu tava justamente para falar o que você acabou falando um pouco no final sobre a poesia também. Acho que é a mesma coisa, acho que é a falta de costume, a falta de usualidade, não sei se é uma palavra, de ler peça de teatro e tal. É estranho para mim também, eu nunca tive esse costume, não sei se vou ter. Eu acho que ela espera pela encenação, ela espera pelo concreto, vamos dizer assim. Mas eu acho que é o mesmo problema, vou botar bem entre aspas, da poesia, né? É uma literatura específica e acho que ela precede de um momento específico, de uma situação específica e assim por diante. Acho que dá para ler, mas cara, como a gente não é acostumado, sempre vai ser estranho e eu concordo que a gente espera a concretização daquilo. Isso é uma coisa. Sobre o lance do roteiro, eu acho que é uma boa discussão e muito perigosa no sentido de que a gente não vai parar de falar sobre isso, porque pode entrar no tema que a gente está evitando há um ano, que é o que é literatura, né? Porque eu concordo com você também, tipo, quase com tudo, mas assim, não é literatura ou a gente
tende a não achar literatura porque é o que você falou, meio que a gente, pelo menos até hoje, em linhas gerais, a gente não trata como literatura, mas isso não quer dizer que não seja. Entende o que eu quero dizer? Então eu acho que a discussão é mais, cara, o que é literatura e como a gente vai definir isso, que a gente não conseguiu desde 2004, né? Na aula da Edna. E, mas eu concordo que o roteiro, o cinema, parece que a gente associa tanto uma coisa a outra e fala, não, roteiro é cinema, roteiro não é literatura. Porra, se eu pegar o roteiro de, sei lá, mano, tô vendo um filme aqui no Hack, Interestelar. Se eu pegar esse roteiro, botar numa brochura, encadernar, fazer um livro e vender, e aí, né? É claro, pra quem tá ouvindo, eu não tô falando que literatura é só você pegar um monte de coisa escrita, botar numa brochura e vender, não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer eu acho que isso é mais uma discussão sobre, puta, o que a gente considera literatura e quais são os parâmetros pra gente chegar nessa conclusão do que essa coisa de, não, mas roteiro não é, entendeu? Tipo, a minha resposta é, puta, eu não tenho costume de ler roteiro, eu acho super estranho, porque, né, é super específico, cai no mesmo problema da poesia, no mesmo problema do teatro, mas eu não entraria nessa seara de, tipo, não é literatura, né? É bem complicado. Não, sim, até, tipo assim, até a minha discussão era o porquê, não a questão da literatura, porque eu super concordo com vocês, senão a gente não vai chegar a nada, né? A gente vai chegar a uma discussão que vai sair, né? Mas, assim, eu imagino que é literatura, é um gênero literário ali, você tem que estudar para fazer o roteiro, como escrever e tal. Só que é interessante como ele não tem O status. o status, né? Você não vai lá, você vai, pô, sei lá, o Pulp Fiction, por exemplo, ganhou um Oscar de melhor roteiro no ano que foi lançado, né, em 94. Uhum. Você não vê lá, tipo, o roteiro do Pulp Fiction à venda, né? Não tá lá, né? Ele não tem esse status e, né, imagino eu que dificilmente vai ter, né? Porque parece que realmente Sim. não há esse interesse mesmo, né? O que pode acontecer é uma adaptação, realmente alguém pega o Pulp Fiction e faz a novela, né? E já é interessante como que o teatro, né? Ele tem, talvez por conta dessa relação mesmo, né? Dos escritores, né? Dessa relação que nasceu intimamente ligado com a literatura, né? Nasceu intimamente ligado e talvez, eu não sei se muito pesa pelos nomes, né? Pelos escritores que passaram pelo Total. teatro, né? E para o cara ser um roteirista, às vezes o cara, né, tipo, o cara é roteirista, né? Parece que Uhum. hoje na sociedade, se você pegar, sei lá, pelo menos no gênero de literatura, você vai falar assim, o cara é roteirista. Você fala, né? Acho que talvez, espero o cara escrever um livro aí pra gente ver qual que é a escrita do cara, né? Mas enfim, é só para falar de engraçado, né? Não acho que para entrar no mérito em si, né? Eu acho que é um gênero literário, não tem, né? Você vai estudar, quem vai se propor a fazer um roteiro tem que estudar como é que é feito, como é que é pensado esse roteiro, como você escreve e tal, então não tem, nem fico muito, nem queria muito me ater nesse tema, né? Seria só por Sim, conta sim. disso, né? Porque será que é porque tantos escritores bons passaram pelo teatro, né? E ele nasceu nasceu da literatura mesmo, né? E por isso a gente considera realmente, baita peça bem escrita e tem a peça para você comprar, né? E a questão do roteiro não, né? Então, talvez se o Shakespeare existisse hoje, né? Ele estaria escrevendo um roteiro e talvez ninguém estaria dando bola para ele enquanto escritor, né? Uhum. E eu acho, vocês já viram aquele meme que é um tiozinho jogando baralho, e aí o primeiro quadrinho é qualquer assunto, e no segundo quadro é o cara, tipo, jogando uma carta mesmo, como se fosse truco, e eu falando assim, eu falando que o problema é o capitalismo, qualquer assunto, né? É um pouco isso assim, eu ia falar que por que a gente, né, por que os roteiros de cinema não têm esse status, eu acho que mercado, que é o que você acabou meio que falando, quer dizer, eu acho que o mercado não vê assim, não existe um mercado, né, para isso. Eu estou falando bem entre aspas, porque as pessoas não compram roteiros para ler que nem elas compram 1984.
E ao mesmo tempo, acho que a gente condicionou mesmo, né? É uma questão de costume, a gente condicionou. Cara, roteiro é uma coisa de cinema, não tem nada a ver com livro, sabe? Assim, virou uma questão como é? Causa pátria, Petra, sei lá. Vocês sabem o que eu quero dizer. Então, eu acho que é por aí, mas eu concordo com isso. O Fabrício desmutou aqui, acho que ele quer falar alguma coisa. Não, é porque assim, eu acho engraçado realmente não vou dizer, vou chamar de preconceito, né? Mas essa coisa que a gente tem, né? Eu entendo assim, qualquer pessoa que escreva algo, escreve para que alguém leia, para que alguém de alguma forma leia. Então, se eu escrevi um romance, legal, né? Eu espero que as pessoas comprem meu livro, que as pessoas leiam, eventualmente aquilo se torne um filme, uma série, sei lá. Se eu escrevi uma peça, poxa, eu já estou pensando na interpretação, né? Eu acho que quem escreve uma peça já escreve nesse sentido. Não, quero ver isso aqui interpretado num palco, né? Não tem muita outra objeção. Quem escreve um roteiro, da mesma maneira, também já espera que quem vá ler aquilo seja um diretor, um ator, um produtor, né? Alguém relacionado ao cinema, às séries, ao teatro também, de repente. E eu acho que, assim, naquilo que a gente se propõe a debater sempre, se está escrito, a gente fala, né? Então, se for bula de remédio ou se for roteiro no teatro, eu acho que, assim, quem escreve algo, escreve para alguém ler, né? Poucas pessoas escrevem para si próprio, né? Só vou guardar para mim aqui e tal. Eu acho que quem escreve tem no seu âmago ali a única esperança de ser lido, né? E aí eu acho que varia o público, né? E aí nesse ponto que eu acho que o teatro é bacana, porque o cara que escreve uma peça, ele já escreve pensando justamente na interpretação. Eu acho que ele já escreve pensando naquilo, na ribalta mesmo, naquilo num palco ali, aquilo sendo interpretado por como o Xande falou, dos grandes atores que a gente tem. Todo mundo, o teatro, ele é um negócio mais cru mesmo, né? No cinema, numa série ou qualquer outro tipo aí de interpretação, você tem a possibilidade muito simples de cortar, de voltar, de mudar. Ah, mudou, não gostei aqui, não ficou legal aquilo ali. No teatro, cara, você tipo faz e é ali, cara. Se você errou, você tem que passar por cima do erro e vai embora, e alguém pode perceber, ninguém pode perceber. De repente você fez uma adaptação de uma peça, de um texto, emendou com outro, enfim, tem N possibilidades. Eu acho que isso que é o legal, você não ter a garantia da perfeição, né? Então acho que isso que te empresta mais emoção para a coisa. E o que eu ia falar, só para não ficar como tipo assim, falei groselha, né? Lógico, você vai encontrar o roteiro do Pulp Fiction à venda, com certeza, não que não exista. Mas ele não vai estar, não vai estar nível de um livro de literatura, né? É isso. Né? Você com certeza vai encontrar todos os Ah, roteiros total, para você total, comprar, porque total. senão alguém vai ouvir e vai falar assim, pô, lógico que você encontra para vender, óbvio, você encontra. Você encontra, se você quiser comprar, você vai lá e compra, tá? Né? Então, tô querendo falar que você não vai estudar e ser vendido como uma peça literária. É isso. Antes que alguém me apedreje. Você não vai encontrar o roteiro do Pulp Fiction do lado do Dom Casmurro na livraria, né? É isso, isso. Com Isso certeza aí. você encontra, vai ser vendido, você vai poder estudar, vai poder ver como é que o cara escreve. Você pode até fazer vários estudos linguísticos, como que o Tarantino escreve. Falando nisso, quadrinho, geralmente o cara que faz o roteiro do quadrinho para mandar pro cara que vai desenhar, tem cara que escreve, tem cara que escreve muito, o Alan Moore que escreveu o Watchmen, ele é muito conhecido por fazer roteiros extremamente complexos, cara, muito Uhum. elaborados. Ele costuma detalhar tudo. Ele detalha, eu quero que caia uma gota silenciosa e tal. Ele quer descrever tudo, porque na cabeça dele ele falou, eu tenho que descrever para o cara que vai pegar e vai desenhar aquela obra e tal, ele vai estar sentindo tudo. E, putz, é outro nível. Você vai ler o roteiro do cara, eu cheguei a ler acho que li a primeira página, assim, você fala, cara, esse cara realmente, gastou muito tempo, sendo que era uma coisa que ele poderia só escrever assim o mínimo, ó, desenha, tipo assim, assado, e faz tal coisa. Não, ele quer descrever tudo, né? Então, assim, os roteiros, né, comentando, você pode até
fazer essa análise, a análise do estilo, a análise de como o cara escreve, a análise do gênero, né? Então o roteiro, óbvio, ele tem toda essa discussão do roteiro, ele passa por toda essa riqueza também. Ah, não, total. E ficou claro, sim, Samir. Mas eu acho que a discussão é boa porque ela vai sempre bifurcar nisso que a gente falou. Como que a gente categoriza literatura e ao mesmo tempo, porra, por que não tem um mercado para isso? Mas enfim, não vou, não vou tangenciar mais, a gente não continua. E voltando um pouco para teatro, né, e pensando até em Shakespeare, assim, cara, ele é considerado talvez o maior escritor da língua inglesa, aquela coisa que a gente já falou. Eu, particularmente, vou ser super sincero, cara, eu nunca li alguma coisa do Shakespeare inteira, eu sempre li trechos, né? Nunca tive, eu não vou falar nem interesse, porque eu acho que a palavra não é interesse, né? Mas, cara, puta, nunca li. Mas a minha pergunta pode ser uma pergunta boba, mas só pra gente discutir mesmo. O Shakespeare, o Shakespeare é talvez o maior escritor de teatro. Eu não vou falar nem da língua inglesa, mas um dos maiores de todos os tempos. Vocês decidem aí quem vai responder primeiro. Polêmica. Eu acho que, assim, não sei se o maior, mas com certeza um dos maiores né? Tipo, o cara é lido no mundo inteiro, interpretado no mundo todo, né? Tem até uma linha, né, shakespeariana, né, como o pessoal fala, né, de teatro. Então, acredito, assim, para você virar um adjetivo, você tem que ser bom, né? Então, eu acredito que, assim, não sei se o melhor, não acho que eu não tenho capacidade técnica para opinar. Vou parecer uma atriz aí no Oscar, não posso opinar. Não sou capaz de opinar. Mas, acho que com certeza um dos melhores, facilmente. O mundo é muito grande, né? Tem gente nunca li nenhum autor indiano. Vai saber se tem um cara que faz em Bollywood um monte de coisa lá, eu não sei, né? Mas, tipo, que ele é bom, ele é, fato, né? Ele assim, ele é considerado, assim, para mim não tem muita dúvida de que ele é considerado o melhor, né? Se ele é de fato o melhor, aí acho que já são outros 500, né? Que aí você vai passar por muita coisa, né? Acho que a gente comentou, não sei, em algum podcast, que tem um crítico literário, o Harold Bloom, ele sempre fala que o Shakespeare é o melhor autor de todos os tempos. Ele não, de todas as línguas, de todos, para ele assim meio que não tem dúvida, né? Que na visão dele, ele fala assim, beleza, você pode pegar a lei Shakespeare e você vai discordar de mim, mas é porque a nossa visão, principalmente a visão ocidental, a gente se moldou na visão shakespeariana. Então, não tem como você ser leitor se você não ter passado pelo Shakespeare. Você pegou a referência de qualquer escritor que você vai ler, você pegou a referência do Shakespeare. Então não tem como. Então, nisso, ele comenta que o Shakespeare seria o maior de todos os tempos, né? Mas assim, eu imagino que o Shakespeare é considerado mesmo. Acho que é difícil. Entre o gênero teatro, é difícil ter um cara que seja considerado melhor do que ele, né? Por um grande número de pessoas, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Ser considerado é uma coisa, né? Agora, tipo assim, realmente, de fato, o cara ali com a pena na mão ali, né? Ele ser o melhor, aí já é outros 500, né? Aí nisso eu estava até pensando, né? Do porquê que o Harold Bloom falou isso, tipo, do Shakespeare ser o melhor escritor mesmo e tal, né? Ele nem comentou de teatro, né? E nem em língua inglesa, né? Ele comentou o melhor escritor, né? E aí eu estava vendo, tava vendo o porquê dessa questão, estava tentando pensar o porquê, né? Aí estava vendo que muita coisa do Shakespeare, eu acho que primeiro, né? Quando você coloca o Shakespeare, você está colocando, além da galera que gosta de literatura, você está chamando toda a galera das artes cênicas para falar, esse cara é bom, né? Uhum. Então aí você já está chamando um reforço para falar, esse cara, ele realmente é bom. Então, assim, está reforçando a visão. E aí você também tem uma questão que o Shakespeare parece que ele na época ele era considerado um bom autor, ele era um cara
que o pessoal tinha como um cara que escrevia bem, sabia o que fazer, um dos melhores mesmo. E no período subsequente, parece que, acho que até uns 50 anos depois da morte dele, ele já não era tão considerado tão bom assim. Tipo assim, ele era um cara, é legal, mas ele não é o bambambam, né? Era mais ou menos essa visão crítica que a galera tinha dele, né? Mas, com o passar do tempo, pelo que eu vi, foi crescendo um pouco a reputação dele e meio que estourou com os românticos no século XIX. Os românticos ingleses parece que eles meio que começaram a resgatar o Shakespeare, o teatro do Shakespeare. Eu imagino, talvez, não sei se pelo fato dos dilemas dos personagens de Shakespeare, servia muito para os românticos, aquela questão daqueles dilemas morais que os personagens tinham. E eu acho que aí você pega a Inglaterra do século XIX, aquele período vitoriano, a Inglaterra meio que bombando, né, se expandindo economicamente e tal, e os caras daquele país falando, olha, esse escritor é bom, eu acho que de alguma maneira isso pesou muito a mão para muita gente começar a ler Shakespeare, né? E ele começar realmente a ser um cara que é considerado um escritor fundamental mesmo, a ponto de influenciar todo mundo, né? Então, talvez, eu não sei, eu acho que o Shakespeare, o contexto histórico pesa muito nessa questão. Eu não estou falando do caso do Shakespeare, né? Eu acho que o contexto histórico pesaria em qualquer situação. Se você quer falar que eu sou o melhor escritor do mundo, com certeza veio um contexto histórico ali que me ajudou muito as pessoas perceberem que eu sou o melhor do mundo, né? Tipo o que o Fabrício comentou, né? Às vezes o cara tá escrevendo lá na Índia, lá, né, em Mumbai, o cara tá escrevendo pra caramba, o cara, né, arrebenta, mas o cara é desconhecido e não vai influenciar ninguém. Né? Você vai ver, às vezes a obra do cara é profundíssima, né? Então, não sei, acho que pensando nisso, para falar realmente, o Shakespeare é o melhor, né, tal, né? Teria até que fazer esse estudo não da obra do Shakespeare em si, mas tipo assim, do que foi acontecendo com a galera que estava lendo a obra do Shakespeare, né, em relação ao tempo, né? Que igual foi para vocês, eu estava vendo que acho que logo depois da morte dele, a galera até falava assim, é um cara bom, mas ele não era considerado o melhor cara, né, o melhor escritor, né? Ele foi logo, tipo, né, uma geração depois dele ter morrido, tipo, não falava assim, o cara é o melhor cara, né? Então, tem muito disso, né? Tem muito da questão histórica, da questão dos leitores que leem o cara, né? De como que a obra do cara se expandiu, né? Então acho que talvez o Shakespeare teve essa questão do teatro, de ser teatro, da galera da era vitoriana inglesa ali, ele ter caído no gosto e expandiu, né? Enfim, acho que talvez tenha um pouco disso. Eu imagino que algum dia a China bombando, e vai aparecer algum escritor chinês, e às vezes todo mundo vai falar assim, puta, esse cara é o melhor escritor de todos os tempos. Acho que ainda pode acontecer isso. Duvido que o Shakespeare é melhor que o Manuel Carlos. Duvido. Quem é Hamlet comparado a Helena, cara? Quem é Hamlet? Exatamente. Há tantas Helenas. Há tantas Helenas, pois é. Eu posso falar 1 hora sobre o Manuel Carlos. A Bruna sabe meu Deus, que causa em mim as novelas do Manuel Carlos. Mas enfim, essa é um bom gancho para falar de Brasil, que eu acho que eu concordo, só para dar o meu lado, eu concordo com vocês dois. Eu não conheço, não sou. Puta, nunca fui um cara super interessado em Shakespeare. Tipo, é o famoso sei quem é, sei o que fez, e é meio que por isso é isso mesmo, né? Acho que tem umas coisas legais que a gente pode falar do tipo, cara, tem Shakespeare em tudo que é lugar, tem adaptações, tanto como adaptações sérias, ou como, por exemplo, o próprio Chapolin fazendo Romeo e Julieta de uma maneira bem, bem shakespeariana, né? O E, próprio Bolanhos, né, sendo chamado de Chespirito lá, né, que seria o pequeno exatamente. Shakespeare, então nota-se que é um grande elogio, né? Exatamente. Então, nunca fui também, mas assim, até estudando um pouco e lendo um pouco, assim, cara, a gente entende, né, o porquê dessa reverência toda. Não é à toa, eu acho que não é, eu já usei esse termo em vários podcasts nossos também, não é pagar pau pra gringo, né? Ele foi um cara extremamente influente, assim como outros foram, né? Mas, puxando para Brasil, acho que Brasil puta, tem uma tradição
teatral muito forte também. A gente tem peças muito boas, a gente tem atores de teatro excelentes que, por alguma razão que eu nunca vou entender, acabam topando fazendo novelas do Manuel Carlos. Mas, mas falando sério, até queria puxar esse tópico. E aí, Fabrício, se você quiser matar ele, arrematar ele e bater pro gol que nem o Benítez ontem, moleque. puta que golaço. Mas assim, acho que a gente tem. Acho não, a gente tem peças excelentes de teatro aqui. Um pouco antes da pandemia, eu e a Bru fomos ver uma com o Antônio Fagundes. Cara, eu não vou lembrar o nome agora, aí eu boto lá no site, porque, puta, né? Lembra que eu falei isso no outro programa. Quem tem memória aqui é o Samir. E o Fabrício, a gente só segue o jogo. Mas, puta, Toca o cara, barco. uma peça, uma adaptação que eles fizeram excelente. Puta, era comédia, né? Mas com um twist no final muito importante, muito interessante. Cara, assim, teatro brasileiro é muito foda, né? Então acho que, não sei, Fabrício, quer puxar essa parte que você separou para falar do nosso teatrinho? Com certeza, assim, lógico que no Brasil a gente tem também uma produção teatral muito intensa, né? A gente tem grandes teatros no Brasil também, assim como tem em todos os países aí. Então você tem grandes nomes aqui, né? Pessoas, eu não vou citar ninguém, porque senão eu vou ser injusto, né? Então, como a gente mora todo mundo mora aqui em São Paulo, então a gente sabe dos nomes dos teatros daqui, né? Então, provavelmente lá no Rio teve a ter outros teatros também com nomes de pessoas importantes, lá em Minas também deve ter, lá no Espírito Santo tem, em Porto Alegre tem, lá em Manaus tem, em Recife tem, então não vou dar o nome de ninguém aqui. Mas, quem quiser ficar curioso, joga no Google uma lista dos nomes dos teatros de São Paulo, que com certeza são pessoas importantes, né? E eu vou citar só um aqui, que ele, não sei se tem um teatro com o nome dele, mas enfim, eu acho que é bacana lembrar, que é um cara que talvez ele seja conhecido por outras coisas, por contos, né? Tem uma coleção de contos dele, ficou muito famoso uma época, porque foi interpretada, né, em umas sketches aí no Fantástico, que foi A Vida Como Ela É. Então, acho que ficou muito conhecido ali também, mais popular, né? Que é o Nelson Rodrigues. Não sei se ele é o maior teatrólogo do Brasil, tal, mas assim, eu acho ele um cara referencial, né? É importante lembrar dele. Pesquisei um pouco, né, para falar sobre isso dele aqui também, e eu vi que uma peça que ele criou, né, que ele escreveu, chamada Vestido de Noiva, que é de 1943, pelo que consta nos autos da história aí, foi algo muito surpreendente, né? Ele lançou o tipo de teatro que saía do plano liso, vamos dizer assim. E aí tinha o plano da alucinação, da realidade e da memória. Então, brevemente, assim, né? Para quem não, sei lá, nunca viu, conta a história de uma moça chamada Alaide, que ela foi atropelada e ia estar no hospital, ela vai ser operada e tal. E enquanto ela está sendo operada, ela está ali daquele jeito, ela relembra uma treta que ela tem com a irmã dela, porque ela roubou o namorado da irmã, e imagina também o encontro dela com uma cafetina, que o namorado dela da adolescência matou. Então, assim, louco, né? Um negócio, uma viagem total. E claro, como é Nelson Rodrigues, tem todo esse envolvimento de amor e aquela coisa e tal. E ele é um cara que escreveu muita peça de teatro, muito conto, muito romance. É aquilo que a gente falou, ele escreveu muita coisa. E dentre elas, houve um destaque para o teatro também. Então, acho que é bacana lembrar dele e de tantos outros, né, que tem. Mas achei bacana lembrar dele por não ser tão falado, talvez. Por um momento eu tive um medo aí quando você foi chamar a fala do Fabrício, você falou do Manuel Carlos, né? Você falou assim, não, então, tem as números do Manuel Carlos, sua fala, né? Aí depois você falou assim, né? Então, Gêmeo, igual o Benítez ontem, arremata e tal, né? Aí, cara, me passou pela cabeça que você ia falar assim, ô, Gêmeo, arremata aí então. Benítez como o novo tufão do Manuel Carlos. Uma possível novela do Manuel Carlos. Rola! Eu achei que você ia fazer essa pergunta. Benítez como o tufão do Manuel Carlos. Rola! Rola, fácil.
Faz uma versão portenha aí. Não, Benítez ou Benício? Quem é o novo tufão de Manuel Carlos? Eu acho que Faz isso uma, é faz, top. faz uma treta aí, ó. Uma Copa América pros caras bater um no outro. Exato, exato. É... Não, pior que, encaminhando pro final já aqui, as pessoas devem estar percebendo que eu tô falando baixo, né? E vocês estão me fazendo rir, eu não consigo, porque senão eu vou acordar a Babi. Então eu tô segurando aqui pra não gargalhar. O Samir me fala um negócio desse, eu quase caí no chão agora aqui pra não rir. Mas tá bom, tá bom. Ah, só por uma última colocação, assim, achei por que é tão importante também a gente dar essa visibilidade para o teatro? Independente da gente ter, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, acho que um movimento muito grande de representação, de atuação, tudo mais, a gente vê como o teatro ainda é muito importante. Você tem em diversas pontas da sociedade o teatro como uma forma de alcançar um cidadão, alcançar um ser. Então você tem desde aquele teatro da igreja, né, para poder encenar ali algum ato bíblico, você tem ali um teatro na escola para ajudar a criança ainda a se desenvolver mais, a se soltar um pouco mais. Você tem os grupos de teatro independentes que rodam o Brasil inteiro aí, muitas vezes sem ganhar muita coisa, para simplesmente levar a contação de histórias no nível legal. Eu já participei uma vez de uma peça que ela era colaborativa, então eu não sabia. Você estava assistindo lá, uma companhia independente também, no meio da peça, assim, o pessoal parava e falou: e aí, gente, o que vocês acham disso aqui? Como que isso aqui poderia acabar diferente? Quem pensa. Aí todo mundo ficou meio assim e tal. Aí o rapaz começou a chamar um, a menina chamou o outro lá. Eu falei: não, eu acho que se eu fosse o fulano, eu faria assim. Então, assim, ó que bacana, cara. E isso você não tem em nenhuma outra mídia, né? Você não tem como pegar um livro e fazer tipo, então, agora a partir daqui você escreve, né? Ou então pegar uma peça, um filme, parar e os atores entrarem no cinema. Então, isso é só o teatro te permite. Então, quem escreve para o teatro, eu acho que tem que ser celebrado realmente, porque é uma coisa que chega de todos os pontos. Você falou, vai desde os Fagundes, das Montenegros da vida, até os Zezinhos que ninguém conhece, que fica a vida inteira, cara, fazendo isso. E é Sim, uma arte que dedica muita coisa. Então eu acho bem sim. bacana a gente ter abordado esse assunto por conta disso. Eu acho que é uma classe teatral que revela muita gente e que às vezes não é tão lembrada. E, infelizmente, talvez nem tão acessível à maior parte da população. Mas isso quando a gente pensa no teatro muito elitizado, né? Quando a gente pensa no teatro em todos os seus níveis, Sim, aí eu acho que ele é sim, muito popular até hoje sim. e ele tá fácil de chegar. Não, e você me lembrou de uma coisa, eu comentei dessa peça do Fagundes que a gente foi ver, foi ali no Tuca, né, que é o Teatro da PUC aqui em São Paulo. Eu vou falar isso como se a gente tivesse ouvintes pelo mundo inteiro, mas para quem não mora em São Paulo, a PUC é uma universidade que fica aqui em São Paulo e tem um teatro super bacana e tal. E no final da peça teve um bate-papo com o elenco, né? Então era o Fagundes, uma mulher dele que é atriz de TV também, fez várias novelas, eu não lembro o nome dela. Uma humorista que é também super famosa. E, enfim, foi uma peça incrível. Acho que um dos atores era um dos filhos dele também. Mas enfim, eles ficam depois no final para um bate-papo com a galera. E ele falou sobre isso na época. Vai fazer, eu acho que foi no fim de 19 que a gente foi ver isso, eu não tenho certeza. E ele falou justamente do apoio, né? Ele disse que, enfim, lá fora tá vendendo umas coisas, assim, camiseta, caneca, papapá, porque a gente tá bancando essa peça, né? A gente não tem dinheiro de empresas, a gente não tem dinheiro de governos, porque a gente quer, enfim, né, um pouco de independência, teve um discurso meio Politizado meio, ali. meio politizado, mas ao mesmo tempo ele falou, cara, teatro não tem tanto apoio quanto as pessoas imaginam, sabe assim? Então, tipo, a gente tá bancando isso aqui do bolso, né? Então, eles têm a sorte de ter um cara que nem o Fagundes, que é um ator, né, realizado, que deve ter uma condição
razoável para poder montar uma peça. Isso é E um que outro ponto chama, e interessante. chama a gente também, né? Chama E chama público. gente, e chama gente. Então, é isso, cara. Tipo, o que você falou no final. A gente tem uma série de gente que faz teatro popular para levar um pouco né, de cultura de alegria ou de entretenimento para uma galera que, cara, vive disso e vive no sufoco. Tanto que agora na pandemia a gente tá vendo A os quantidade caras de gente afetada com isso, né? exatos, caras dependendo de auxílio que não vem, né? De lei Aldir Blanc que aprovaram manter agora, mas não tem dinheiro. Enfim, outra discussão muito grande que a gente vai perder muito tempo, mas é bem isso que você falou mesmo. Uma puta atividade importante que acaba ficando na sombra de outras coisas, né? Então também acho que foi legal. Acho que foi o Samir que deu a ideia, né? Foi legal trazer esse tema porque é super importante. Muito bem. Se ninguém tem mais nada, vou às indicações, porque eu acho que temos um episódio razoavelmente bacana para essa nação que ouve o encontro literário, né? Ó, Eu vou ser super sincero, que eu sou uma pessoa muito transparente. Eu não tinha separado nada para indicação, porque eu sou um relaxo. Mas aí, enquanto a gente estava conversando, eu acho que vale muito para quem não tem familiaridade ou nunca teve interesse por esse tipo de literatura que a gente discutiu hoje. Justamente o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, que o Fabrício comentou bem no começo da primeira entrada dele. Cara, é um livro super pequeno, ele é bem curtinho, dá pra ler, é interessante. Óbvio, ele tem uma estrutura um pouco diferente do que a gente está acostumado, talvez, né? Afinal de contas, né, é um alto, que aí alto, até para contextualizar, é um subgênero de drama focado em sátira. Então, é uma sátira, vamos chamar de sátira, né, em sua maioria. E ele tem uma estrutura diferente, ele é um livro de um escritor português de 1517, então, né, é tipo ler os Lusíadas, tem um ritmo diferente, tem uma proposta diferente, e aí só para fechar, ele tem, na verdade ele faz parte de uma trilogia, né, e eu não tô lembrando tudo isso de cabeça, tá? Vocês não, eu não vou fingir que eu sei tudo de cabeça, eu não caralho, eu lembrava. já tava admirado. Já falei, pô, o cara lembrou agora e Fabrício, lembrou tudo isso? eu lembrei da Alda Barca do Inferno. O que eu não lembrava eram as outras coisas. Não, mas sério, assim, ele faz parte da trilogia que tem, né, Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória, né? Então, pensa um pouco aí em Inferno de Dante, aquela coisa toda, Divina Comédia e tal. Mas enfim, é um livro super legal. Ele tá aqui, eu tava vendo ele na estante aqui, ele é super curtinho, acho que eu vou pegar para ler qualquer dia de novo também. Mas vale a pena. Para quem não tem conexão com esse tipo de literatura, acho que vale ler justamente por ser um- uma história curta e que dá um pouco do sabor do que é esse tipo de obra. Eu vou seguir pro Jay fechar aí com chave de ouro. O Jay vai fechar com uma coisa fina aí. Ou não? Não, com certeza. O que eu ia indicar, igual eu comentei, não sou muito de ler livro de teatro e tal. São raros os livros que acabei lendo e fui gostando. Mas tem um livro que eu acho excepcional para leitura mesmo. Eu nunca vi ele encenado e imagino que deve ser mais delicioso ainda, né? Mas só você lendo é fenomenal. O nome do livro é Seis Personagens à Procura de um Autor. É uma peça do Luigi Pirandello, né? Ele era italiano, um autor italiano, e o livro, Os Seis Personagens à Procura de um Autor, são, enfim, está no meio de um ensaio de uma peça, enfim, é uma peça, né? E está no meio de um ensaio de uma peça, e aparecem seis personagens que um tem nada a ver com o outro, invadem a peça e eles querem ser ensinados, né? E aí fica essa discussão o diretor da peça, ele começa a ver aqueles personagens e aí nisso começa a discussão do que é o teatro, né? Porque os personagens, o diretor, ele quer que tal autor ensine aquele determinado personagem. E o personagem fala, não, eu não quero ser ensinado por esse ator, né? E aí vai começando a discussão, né? E aí é muito metalinguístico, né? Dessa questão do que é o teatro, o que faz o teatro, o que move o teatro.
E são 6 personagens, efetivamente é isso, são 6 personagens à procura de um autor mesmo, para poder fazer para ser uma peça. Né? Que eles são realmente, um tem uma história, outro tem outra história que não tem nada a ver com nada, e o diretor começa a se interessar e tem essa discussão. Então, é um livro delicioso, só de ler é delicioso, recomendo. E por trazer essa discussão do que é o teatro já é fenomenal já. Eu não sei se aqui no Brasil, pelo que eu vejo, que no Brasil ele foi encenado já algumas vezes, mas acho que ele não foi tão encenado assim, né? Não é tão fácil você encontrar alguém tentando encenar, mas é um livro delicioso mesmo, de você ler, de você acompanhar aqueles personagens e as discussões do que é o teatro. Né? Então, super recomendo. E é um desses livros, igual eu comentei, eu não sou muito de ler peças de teatro, mas esse, para você ler, é uma delícia. Já atiçou a curiosidade. Bem bacana. Pô, é bem legal. E deve ser fácil de encontrar, que acho que na Nova Cultura teve uma edição, tipo, que até vende em banca, cara. E junto dessa edição, é a edição que eu tenho. Vinham 6 personagens à procura de um autor, e vinha também um livro mesmo dele, né, um romance, que é o falecido Matias Pascal. E também é fenomenal, cara. Aí, o falecido Matias Pascal também aí já, igual eu comentei, um romance dele, e é muito bom, cara. Enfim, ó, se vocês conseguirem encontrar vendendo, tal, um sebo por aí, putz, compensa muito o tempo. Bacana. Maravilha. E eu só ia dizer que, Fabrício, só empurra, que nem o Éder. Cara, hoje eu tô com referência do São Paulo na ponta da língua, velho. Quem não curte futebol, não é São Paulino, vai falar, o que é isso? Ah, gente, desculpa. Não, então, só para finalizar aqui, como eu falei lá atrás, né? Sempre que eu falo de teatro, me vem à cabeça os Autos, de sempre. E aí, a indicação do Alto da Compadecida, né? Ariano Suassuna, uma figura singular aqui do nosso quase folclore brasileiro. Um cara espetacular. E a obra é um clássico, né? Da literatura aqui, com diversas releituras. Já teve... foi feito para o teatro, né? Mas já teve filme, minisséries, cinema, quadrinho, tem de tudo, cara. E é uma história muito bem contada, muito característica do Brasil, os personagens muito marcantes mesmo, assim, que são, para todo mundo que já teve contato com qualquer parte da obra, lembra dos personagens do Chicó, do João Grilo, enfim, do padre, de todo mundo, né? É muito, muito bacana mesmo. Então, acho que o Alto da Compadecida aí fica a dica. Boa discussão, temos um programa bem legal, com bastante coisa. De novo, acho que tudo que a gente fala, todos os programas que a gente tem, daria para falar umas 5 horas e meia sobre, né? A gente pode até pensar para a próxima temporada um teatro parte 2, não sei, a gente explora outras coisas. Possível. Então, Samir, obrigado mais uma vez. Abraço a todos, abraço Fabrício. Fabricião, aquelão pra você nessa semana. Abraço para vocês também, muito bom. Um abraço a todos aqueles que ainda têm paciência de nos ouvir. É verdade. E, gente, obrigado. Só reforçando tudo, vai estar lá no site, indicações, episódios passados. Conte para seus amigos, né? Leve na sua paróquia, leve na paróquia não, porque não tá podendo ir na paróquia. Então, enfim, manda por e-mail. No momento não é bom, não. Exatamente. Manda pelo WhatsApp, conta para as pessoas do Encontro Literário e assistam os jogos de Hernan Crespo, porque a gente, como é trouxa, tá iludido. É isso, gente. Um beijo, tchau.